Oi pessoal, aula 56. Acompanhem comigo esse projeto de divulgar informação. Venha para essa aula, estamos caminhando pela NBR 6122. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 56 da NBR 6122 de 2019. Estamos aí firmes e fortes nessa busca, né, de compreensão, de entendimento dessa norma, de aprofundamento nessa norma, de conhecimento de item a item dessa norma, de divulgação de conhecimento, de busca de parcerias, né, de networking para discussão rica, discussão técnica profunda do que essa norma é para nós como engenheiro de fundações, como engenheiro de contenções, como geotécnicos e estruturalmente falando também, como um profissional, tanto o empreendedor, quanto o projetista, quanto o executor, todos os membros da cadeia produtiva, né, de engenharia de fundações. Meu nome é Christian Porcino, meu Instagram, @ChristianPorcino. Estamos aí vivendo momentos novos, né, momentos de visitas técnicas iniciando, momentos onde a gente vai postar estas visitas no nosso Instagram, comentar dia a dia, comentar o que está acontecendo nos projetos, nos empreendimentos, fazer comentários assim realmente ricos naquilo que a gente espera da engenharia de fundações, tá, pessoal? Fiquem com a gente, acompanhem a gente. Nós vamos postar agora, daqui a pouco, entrevistas, postar bastante conteúdo rico nessa área para tentar realmente divulgar a nossa engenharia de fundações. Estamos aqui neste canal já desde o início da quarentena, lá para abril, né? A gente surgiu com essa ideia, preso em casa, né? Não sabendo o que fazia, criamos, né, alternativas para a mente trabalhar, né? E foi uma alternativa que eu espero estar contribuindo para o mercado, contribuindo para os estudantes, para os profissionais recém-formados, médios, sêniores, contribuindo realmente com informação que seja útil, né? Que seja principalmente útil, né? E eu também, né, com isso, aprofundando mais no conhecimento, porque quando a gente prepara alguma coisa para alguém, a gente primeiro prepara para a gente, né? A gente é impactado primeiro para depois tentar impactar outras pessoas, né? Então, a gente está estudando essa norma e chegamos agora na parte 11 das fundações profundas. Estamos caminhando aí, né, nesse capítulo 8, trabalhando com essa história de fundações profundas. E lembrando, né, como sempre é importante, vocês vão acompanhar aí no Instagram e depois em alguma coisa no canal, que a gente vai fazer um vídeo completo sobre essa viagem que está acontecendo agora em parques eólicos aqui no Nordeste, né? Problemas de drenagem, por exemplo, erosão, problemas de falta de drenagem projetada aquém do necessário, além de projetado aquém do necessário, não executado. Então, uma série de patologias importantes da gente ressaltar o cuidado necessário tanto na execução quanto no projeto, quanto nos investimentos. Por quê? Porque projeto e investigação de solo não é custo, é investimento. A gente tem que estar sempre ligado nesse moto, né? Porque é muito importante para nós. E forte na teoria, forte na hora de resolver problemas. Quando a gente vai para o campo, por exemplo, pessoal, quando a gente é chamado para uma consultoria, a gente tem aquela visão ampla do problema, a gente pensa no teórico, olha para a prática, o que está funcionando, o que não está, traz a prática para a teoria, e sendo forte na teoria, nós conseguimos visualizar lá na frente uma solução que seja funcional, que seja economicamente e tecnicamente viável. Isso é muito importante. A gente não está falando aqui para derrubar rios de dinheiro aqui de gastos com o nosso empreendedor. Não é isso. É importante a gente ter soluções que sejam economicamente viáveis, mas precisa necessariamente ser tecnicamente viáveis, porque senão não precisa do engenheiro, né? Então a gente tem que ser engenheiro no propriamente dito, especificamente buscando. Aqui um alerta, pessoal, porque nas nossas aulas a gente fala muito, né? Principalmente quando vai falar de ensaio, e até mesmo quando foi promulgada essa norma NBR 6122, foi em 2019, isso não ocorria. Quem valia para as fundações profundas era a 12131, né, de 2006. Então, é importante, né, que aqui declare esse alerta de normas técnicas aqui para vocês,
porque a ABNT, né, fez esse alerta aqui que fala o seguinte: a ABNT publicou em 29/9/2020 a norma ABNT-NBR 16903/2020, solo, prova de carga estática em fundação profunda, que cancela a norma 12131/2006. Então, o que está acontecendo? Aquela norma 12131, que é a referência, foi uma das referências dessa norma 6122/2019, ela foi cancelada e hoje quem está valendo é 16903. Pega essa informação, compra a norma, acessa essa norma 16903 e aí, mais para frente, a gente pode até pensar num estudo dessa nova norma, uma comparação com a antiga, né? As evoluções da antiga que se perderam na nova, o que ficou bom na nova que não estava na antiga. Tudo isso a gente precisa estar alerta, né? E saber o conhecimento de que realmente a 12131 morreu, ela foi cancelada. Isso é importante no nosso meio técnico, a gente ter essa informação. Achei prudente trazê-la aqui agora, porque aqui onde eu estou agora gravando essa aula, hoje eu estou em João Pessoa, na Paraíba, né? Hoje é dia 2 de outubro, 2 de outubro já, né? E 2 de outubro de 2020, esse e-mail nos fala que em 29/9 aconteceu esse cancelamento da 12131 em detrimento da publicação da 16903 de 2020. Preciso alertá-los. Seguindo a nossa vida aqui, pessoal, seguindo na NBR 6122/2019, item 841, tração, né? Só recordando o que a gente já tinha dito na última aula, né? Pegando o gancho para encaixar para o próximo item. Quando estacas ou tubulões estão submetidos a esforços de tração, deve ser levado em consideração o eventual comportamento diferente entre o atrito lateral à tração e o atrito lateral à compressão. Isso é aquela história, né, pessoal? Os mesmos métodos de cálculo de atrito lateral que a gente conhece aí desses métodos de capacidade de carga semi-empíricos, eu preciso entender que na tração esses valores são diferentes e eu preciso, alguns métodos até levam isso em consideração, quando é atrito lateral na tração, se ela tem um fator que reduz esse atrito lateral, então isso é importante a gente ter isso em mente. E também é importante a gente ter em mente, conhecer, estudar, pesquisar, que existem métodos específicos para cálculo da tração. São métodos desenvolvidos há anos e anos atrás, que não são comentados, né, não são tratados, não são aprofundados nas nossas graduações, mas são muito importantes da gente conhecer, tá bom? Importante a gente saber que existem vários, diversos métodos específicos para cálculo da tração, né? Isso é importante para nós. Esforços transversais, né? Quando há esforços horizontais ou momentos aplicados na cabeça da estaca ou tubulões, né? Pode ocorrer, aí é aquela história, pode ocorrer a plastificação, tanto do solo como da estrutura. Olha a treta aí, né? Que é geotecnia e estrutura, né? O projeto deve considerar esse comportamento na verificação da segurança quanto estado de limites últimos e estado limite de serviço. Então, por poder acontecer, existe uma probabilidade disso acontecer, existe a possibilidade disso acontecer. Eu, como projetista, devo considerar esse comportamento na minha verificação de segurança, tanto em estado limite último como em estado limite de segurança. Isso a norma exige. Pela possibilidade de ocorrer, eu tenho que fazer isso, tá? O atrito negativo, a gente precisa entender o atrito negativo, ele está falando na norma o tempo todo, ele definiu o atrito negativo no termos e definições. No capítulo 5, né, ele falou de novo do atrito negativo, e aqui ele fala outra vez, porque é um item importante. E vem falando, né, fazendo alertas específicos em outros itens, e a gente viu isso, é recorrente o termo atrito negativo na norma, os alertas que ele nos faz, as ressalvas, né? Os alertas mesmo que a norma nos dá a partir da importância, da consideração do atrito negativo quando ele existe realmente. A gente precisa entender quando que ele existe, né? O atrito negativo deve ser considerado em projeto de acordo com 5.8 sempre que houver possibilidade de sua ocorrência. Então, é assim, eu preciso considerar, né, aí recordando lá o 3.2, atrito lateral que solicita as estacas ou tubulões,
quando o recalque do solo adjacente é maior do que o recalque dos elementos. Então, eu estou falando, recalcou mais na adjacência do elemento do que ele mesmo. Esse recalque a mais provoca um carregamento a mais adicional, uma força, uma carga a mais, uma ação adicional que deve ser considerada. Que a ação que é essa é o atrito negativo. Tem um ponto neutro nessa história, a partir do qual eu considero, a partir do qual eu desconsidero. Eu preciso encontrar essas informações. E aí ficou a dica, né? A gente deixou essa dica aqui. É uma dica, né, que eu obtive lá nesse site, a fonte é essa, tá? Aqui embaixo. É até muito interessante você entrar nesse site e ver esse artigo, que é muito interessante, né? Um artigo prático de problemas de atrito negativo, né? Mas, olha, quando que eu considero? Então, aqui tem 6 dicas, né? Quando eu preciso, assim, considerar. Às vezes a gente tem segurança, né? Fala, quando que eu considero? Quando que eu sei que esse atrito ele é necessário, ele é importante, ele tem que ser considerado? Então, olha só. O recalque total previsto na superfície do terreno será maior que 100 milímetros. Pronto. Olha aqui já é uma coisa, gente, que eu insisto, né? Estado de limite de serviço tem que ser calculado, tem que ser verificado. Calcular recalque é importante até para dar esse feedback para nós aqui, né? Dessa informação, porque maior que 100 milímetros indica para a gente que eu tenho um recalque grande, vamos falar assim, significativo, né? Que pode nos levar a atrito negativo na minha estaca ou tubulão, no meu elemento. 2, o recalque na superfície devido à cravação das estacas será maior que 10 milímetros. Eu preciso entender isso aqui, né? A altura do aterro será maior que 2 metros. Esse aterro vai sofrer, né? Parece que é um sofrimento, né? Vai ocorrer nesse aterro adensamento, e esse adensamento pode provocar esse efeito do atrito negativo, dependendo do tipo de solo, dependendo do comportamento. Isso precisa ser analisado. Geotecnia e estrutura, todo mundo andando junto o tempo todo, né? A profundidade, 4, a profundidade da camada de solo mole é maior que 10 metros. É um forte indicativo de um solo compressível que pode me dar problema, né? Rebaixamento do lençol freático superará 4 metros. Então, esse comportamento do meu solo nas adjacências do meu elemento de fundação, né? Ele, quando eu faço um rebaixamento superior a 4 metros, posso ter, né, essa história do atrito negativo bem evidente. Então, eu tenho que tomar cuidado. E o comprimento da estaca é maior que 25 metros, nós temos lá um elemento muito esbelto, né? A gente precisa analisar isso com critério, com cuidado, e verificar a existência ou não, né, do atrito negativo. Aqui uma foto que está nesse artigo, que eu estou pedindo, sei lá, ler, muito interessante, mostrando exatamente essa história. Olha o tanto, né, que descolou, né, que rompeu, na verdade, rompeu a estaca do bloco devido ao fenômeno do atrito negativo aqui. E, evidentemente, né, se você for olhar, pessoal, dá um zoom no seu olho aí, ó, vê, isso aí é um alerta, um grito para a comunidade projetista e executores. Vocês estão vendo esses 4 ferrinhos aqui, pessoal? 4 ferrinhos, isso não aguenta nada mesmo, não, é? São 4 ferrinhos aqui que é igual um cotonete, né? Se você soltar isso aqui. Estou brincando, mas aqui é muito fino. E geralmente essas estacas pré-moldadas têm uma armadura padrão deles, que se você não ficar esperto, projetista, se você não ficar esperto, construtor, se você não ficar esperto, dono da obra, eles vão te vender dessa forma e você vai usar para carregamentos que o projeto e o calculista estão só prevendo atrito lateral, ponta, dimensão da estaca, ó, que beleza, e não ver o lado estrutural, o lado também muito importante do nosso cálculo, do nosso projeto, que é armar essa estaca de acordo com os esforços solicitantes. Então, isso é importante. Aí vem um fenômeno desse que também não foi analisado e avaliado e arrebenta com a obra, né? E temos problemas sérios, né? 844, carregamentos transversais aplicados pelo terreno ao fuste. Isso é normal, isso é importante. Análise de estabilidade, cunha de ruptura, onde essa cunha está batendo na nossa estaca, na nossa fundação, o que ela está provocando. Gente, a geotecnia introduzindo esforços na minha análise estrutural, na minha análise de estabilidade,
mostrando para nós que não é só eu ficar aplicando uma planilhinha Excel e fazendo projeto. Não é só isso. Nada contra a planilha Excel. Amo de paixão a automação. Amo do meu coração a parte de automação. Luto pela parte de automação do meu escritório. Acho que tudo aquilo que é repetitivo, quem tem que fazer é o computador mesmo. A gente tem que ter tempo para pensar em outras coisas. O repetitivo não faz sentido nenhum eu ficar gastando tempo. Eu preciso do computador, preciso testar, olhar, analisar, provar, verificar, mas eu tenho que ter tempo para engenhar, né, pessoal? Mas o que eu estou te falando é o seguinte, existem fatos específicos que eu preciso enxergar onde eu estou pisando, preciso verificar, preciso analisar de forma realmente responsável aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso buscar informações que me dê realmente uma conclusão técnica segura do que eu estou fazendo e que eu estou assinando, né, como responsável técnico sobre aquilo. E a responsabilidade social diante de uma obra, que é responsabilidade nossa, para não ter problemas, né, com vidas, com famílias, com pessoas que são amadas, né? Então a gente precisa realmente entender a nossa responsabilidade como engenheiro. Carregamentos transversais aplicados pelo terreno ao fuste, esforços transversais atuantes no fuste de estacas ou tubulões, isolados ou em grupo, né? Ele pode atuar num elemento ou no grupo de elementos, né? Decorrente de quê? Assimetria topográfica, ok? Inclinações, diferença de nível, essa diferença provocando empuxos, né? Sobrecarga, aterro ou qualquer carregamento assimétrico do terreno. Devem ser considerados na verificação da segurança contra estados limites últimos e contra estados limites de serviço de projeto. Pessoal, análise. Cada caso é um caso. Olha muito bem o perfil geológico geotécnico, o perfil de assentamento, a terraplanagem do seu projeto, os pontos de assentamento da sua fundação. Nós, como projetista, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido eu emito o projeto, melhor. Beleza, eu estou entendendo, eu sei o que é isso, eu sou dono de empresa de projeto, pessoal, eu sei o que é isso. Ao mesmo tempo, nós precisamos saber o lado técnico, que é fundamental, o lado técnico de entender que às vezes eu tenho o mesmo pilar, com o mesmo carregamento, mas em situações geotécnicas diferentes no terreno. Cuidado, pessoal, cuidado com isso. A gente tem um mapa de cargas mostrando a mesma carga chegando na fundação, mas o daqui para baixo, em função de assimetria topográfica, de aterro, ou algum carregamento assimétrico adicional, eu posso ter situação geotécnica diferente, que aquele mapa de carga, apesar de nos mostrar a mesma carga, eu ter fundações diferentes. Isso precisa ser entendido, isso precisa ser alertado, isso precisa ser analisado por nós e defendido diante de quem bateu o olho e fala, aí, pô, o simplista, o simplificador, a carga é igual, como é que a fundação é diferente? O projeto é errado. Não, peraí, doutor. Calma lá, calma. Às vezes, né, você até pesa a mão pelo pior no outro, exatamente para manter uma simetria, para não ter problema em obra, mas cuidado para você não projetar pelo menor, pelo menos a favor da segurança, né? Então, toma cuidado com essas coisas, esse alerta é importante. Segurança na hora de eu discutir tecnicamente, o cara bate o pé para ele também, o rosna do lado, você rosna no outro, late de lá, você late de cá, e assim até chegar numa conclusão técnica, não é nada pessoal, é técnico, né? E assim a gente aprende junto, né? Essa historinha aqui, né, dos carregamentos transversais que precisa ser analisado, né? O comportamento, né, sobre um esforço transversal, e o comportamento tanto geotécnico, né, como o comportamento que a gente fala, o comportamento estrutural diante do problema. Isso, o elemento isolado, o elemento em grupo, né? Essa necessidade de você montar binários para vencer esses horizontais, né? Isso é importante a gente analisar, esses tombamentos, métodos de análise de carregamentos transversais, se eles existem, precisa estar na sua memória. Você precisa usar um Bloms da vida, você precisa analisar, né? Vários métodos, tá, gente? Eu falei isso aqui, mas vários métodos de análise de carregamento transversal, a gente precisa estar ligado nisso aí. Em particular, devem ser considerados o quê? Os empuxos laterais sobre estacas ou tubulões, cujos fustes atravessem solos moles. Eu estou passando por uma gelatina. Passei pela gelatina, eu preciso analisar essa gelatina.
Preciso ver esse empuxo, o que está provocando. Esse confinamento em solo mole, né, é diferente. Eu preciso verificar, eu preciso analisar com critério, cuidado, eu preciso analisar, mesmo porque, pessoal, eu não tenho o conhecimento visual disso depois. Isso não vai estar visualizado para mim, que está lá embaixo, está lá na casa do capeta, lá embaixo, dentro do solo, né? Então, a gente precisa ter um cuidado, né? Muito importante com isso. Requisitos gerais, 8.5. O 851 fala de deslocamento de estacas. Olha que interessante. Quando as estacas fizerem parte de grupos, ou seja, ela não está isolada, devem ser considerados os efeitos dessa execução sobre o solo. Ah, beleza, o quê, né? A saber, seu levantamento e deslocamento lateral e suas consequências sobre as estacas já executadas. O que a gente está falando? Quando eu estou cravando uma estaca, eu posso estar afetando a estaca já cravada. Eu posso estar deslocando a estaca já cravada. Isso eu tenho que visualizar na execução, qual é o impacto disso. Às vezes eu estou cravando uma estaca, a outra está subindo. Estou cravando uma estaca, ela está deslocando. Com essas consequências, quem vê, quem informa, quem relata, quem fala disso, é a turma da execução. E aí é importante o projetista estar ali acompanhando pelo menos as estacas iniciais, né? É importante ele estar ali de perto com uma pessoa dele, analisando isso até para adaptar o que ele pensou à realidade. Às vezes o projetista entrega o projeto, o executor pega esse projeto, executa lá, e essa informação não é trocada, a não ser com problema, né? E às vezes tem problema que ninguém enxerga e vai embora. Então, isso é muito importante a gente alertar. Então, tais efeitos devem ser reduzidos, né? Na medida do possível, pela escolha da estaca, seu espaçamento, técnica e sequência executiva. Pronto. Nós, projetistas, precisamos olhar qual que é a melhor estaca para que isso não aconteça, o melhor espaçamento para que isso não aconteça, e a sequência, a forma de executar, eu tenho que apresentar para que isso também não aconteça. Às vezes, o que é? A gente tem uma sequência, né, das estacas. Às vezes não, né? Teremos uma sequência de execução do posicionamento executivo aqui. Quem vai ser gravada primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, que ajuda a evitar esse tipo de problema. Então, nós devemos reduzir na medida do possível, né? Escolhendo estacas que melhor se adaptem ao local, com espaçamento adequado, com técnica e sequência executiva apresentada lá nas especificações do projeto. Isso é muito importante. E esse bate-bola com o executor é muito importante. Christian, está acontecendo um negócio aqui, eu vou trocar, eu vou passar a executar, e deu certo, aqui parou, reduziu, ótimo. Se a gente aumentar o espaçamento, vai melhorar mais ainda, ótimo. Preciso, então, alterar meu bloco de coroamento. Então, essas coisas a gente precisa estar inteirado, estar junto, trabalhando junto, né? Constatada a ocorrência de levantamento de estacas cravadas, oscilação do nível do concreto, ou outros efeitos indesejáveis, devem ser adotadas providências para inibir tais ocorrências. A gente tem que atuar, né? A gente tem que atuar para inibir. Eu não posso falar, acontece assim, né? Eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você assim. Não, peraí, vamos parar, vamos pensar, vamos engenhar, né? Fazer engenharia, né? Para inibir essas ocorrências que são indesejáveis. Isso não é normal, não. Essa ocorrência, ela não é assim, não. Eu preciso inibir esse tipo de coisa, porque eu não tenho outros problemas, né? Por exemplo, reprogramando a sequência executiva, mudar a sequência. Não está funcionando para si. A palavra não é nem o errar, né? Não está compatível ao problema analisado lá, né? Então, reprogramando a sequência executiva, executando pré-perfurações para eu analisar, né? Muitas vezes acontece isso, o cara vai lá, crava algumas estacas de referência, estacas testes, e vai analisar, né? Antes de começar a própria execução das perfurações, né? Isso é muito importante. Reforçando a resistência estrutural da estaca, puxa vida, está dando problema, eu tenho que reforçar estruturalmente a minha estaca, eu preciso reforçar estruturalmente a minha estaca. Isso é muito, muito importante, né? Isso é uma coisa, assim, fundamental, né? Fundamental para nós nesse momento.
Então, eu preciso analisar, olhar e verificar exatamente o que está acontecendo para fazer realmente uma solução específica, uma solução para esse problema. Deslocamento de estaca ainda fala assim, ó, é possível ainda recravar por prensagem ou percussão as estacas estruturalmente íntegras que tenham sofrido levantamento, né? Então, é possível isso. Eu preciso, por percussão ou prensagem, recravar essa estaca, essa que, porventura, tem sofrido um levantamento com a execução da outra aqui. Tá? Em qualquer situação em que for constatada a ocorrência de levantamento e ou deslocamento lateral da estaca, torna-se obrigatório o monitoramento topográfico vertical e horizontal das estacas já cravadas e o terreno adjacente. Eu tenho que ficar de olho. Né? Então, qualquer situação em que a gente está constatando esse problema de levantamento ou deslocamento, eu preciso monitorar essa execução. Esse monitoramento é topográfico, não é no olho. Não, não. Topografia, o que está acontecendo realmente com essa movimentação? Eu preciso conhecer essa movimentação de forma técnica precisa, né? Isso é importante, alertas, e a norma está nos alertando como trabalhar o mínimo da segurança. A norma está nos mostrando aqui, né? Em qualquer situação, em que for constatada a ocorrência de levantamento ou deslocamento lateral da estaca, torna-se obrigatório o monitoramento topográfico vertical e horizontal das estacas já cravadas e do terreno adjacente. Aconteceu, eu sou obrigado a fazer esse levantamento topográfico para analisar. Deu problema, chama a topografia, eu tenho que analisar isso, eu preciso levantar dados para passar para o meu projetista, para discutir com ele o que está acontecendo, para adaptar a situação do projeto à execução, aquilo que está sendo observado da execução. 852, densificação do solo. Alguns tipos de solo, gente, particularmente os aterros e as areias fofas, né, sofrem densificação quando a gente crava a estaca. Então, está nos alertando aqui, ó, a densificação ela acontece em aterro e areia fofa. Opa, Christian, aterro e areia fofa. Eu preciso estar esperto com isso aqui? Sim, eu preciso muito estar esperto com isso aqui. Eu preciso entender que essa compactação, que essa densificação vai ocorrer quando eu cravar. Tem grande chance de ocorrer quando eu cravar em aterro e areia fofa. Então, eu tenho que estar esperto com isso, né? Deve-se evitar a formação de um bloco de solo compacto que possa impedir a cravação das demais estacas. O que a gente está falando aqui, gente? Estou cravando em areia fofa ou aterro, estou cravando. Vai chegar um momento que uma dessas estacas do bloco pode se tornar mais difícil de cravar do que foi as outras. Por quê? O processo de cravação está compactando o solo, está tornando o solo mais duro, mais resistente à penetração das próximas estacas. Então, eu devo evitar essa formação de um bloco de solo compacto, que vai me dificultar a cravação da outra. Pode acontecer de eu ter problemas na cravação de alguma estaca do bloco por densificação. Então, eu tenho que ficar esperto nesse tipo de solo, que aparentemente lá na sondagem vai me mostrar um solo mole, e de repente a gente começa a pensar, mas essa estaca aqui está difícil, o que está acontecendo? Tem uma pedra aqui, tem alguma coisa? Não, às vezes o solo sofreu essa densificação e ocorreu uma dificuldade adicional para a cravação de alguma estaca do bloco. Então, em qualquer caso, a sequência de execução deve ser do centro do grupo para a periferia, ou de uma lateral a outra. Isso reduz esse problema. Então, esse alerta é fundamental, está na norma. E ele fala como deve, como exigência, do centro do grupo para fora, ou para a periferia, ou de uma lateral para outra, Isso é importante, gente, que isso afasta o problema para nós. Ele dificulta esse problema para nós e eu consigo, e com isso eu não tenho problemas executivos. Às vezes o cara vai para o campo, está lá no arcado, os piquetinhos das estacas, já sabe onde cravar e não tem essa preocupação, né? E isso é importante, gente. Isso é muito importante e resolve fácil. Às vezes um problemão é muito simples de resolver com a sequência executiva. Projetista, nota de projeto. Projetista, areia fofa e aterro. Executor, na reunião, aquela reunião de kickoff, né? Aquela reunião, fica esperto. Tem experiência, sabe disso? Beleza, legal, cara, que ótimo. Não tem? Fica esperto. Bate esse papo, dá esse alerta, isso é importante para evitar
confusões. Pessoal, terminamos a nossa aula 56. Que alegria, pessoal. Estamos caminhando pela norma com a certeza da responsabilidade que temos como engenheiros, como profissionais da engenharia, futuros engenheiros, não engenheiros, pessoas técnicas envolvidas na engenharia de fundações. Temos certeza absoluta que estamos caminhando e espero que você esteja gostando, que deixe o seu like, que inscreva-se no canal, participe, pergunte, ponha perguntas para nós, para a gente discutir, evoluir. Acompanhe meu Instagram, @ChristianPorcino, pergunte no direct, mande informação, vamos divulgar. Espero que você passe o link desse canal para os seus colegas e vamos aumentar esse grande grupo de estudo, né, de um canal gratuito de informação, de evolução da nossa engenharia. Deixo um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Então, pessoal, terminamos a aula 56. Espero que estejam gostando, que estejam aprendendo, que estejam divulgando o canal, gerem dúvidas e perguntas, me perguntem, acompanhem eu no Instagram também, deixei lá o endereço durante a aula, vem comigo nesse projeto de aprender cada vez mais sobre a NBR 6122. Um abraço e até a próxima aula.